Revisão, sexto ano, AV2, segundo trimestre, capítulo 10, 11 e 12. Então nós... Tem uma menina batendo na porta, abre pra ela, por favor. É seu, Pedro? É seu? Então voltando, tá? Capítulo 10, 11 e 12. Camadas da Terra. Então nós aprendemos que existem as camadas da Terra. Existe a crosta, existe o núcleo e existe o manto, é o contrário, né? Crosta, manto e núcleo. Existe a crosta também, a crosta terrestre, e existe a crosta oceânica. Depois nós temos o manto, que é a camada mediana, onde que existem as correntes de convecção, que elas vão movimentar as placas tectônicas. O manto tem cerca aí de 3.000 graus Celsius, é uma camada mais pastosa. E depois nós temos aqui o núcleo, com 5.000 graus Celsius, camada mais interna, e é uma camada mais sólida. Depois nós temos a deriva continental. O que é a deriva continental? Acreditava-se que todos... Acreditava-se não, né? Nós acreditamos que os continentes, um dia, todos estavam unidos, formando um mega bloco continental, que é a Pangeia. Então todos os continentes estavam todos unidinhos, formando um único bloco continental, Pangeia. Alfred Wegener foi o criador desta teoria, onde que todos os continentes eles estavam... Marcos, para de graça, Marcos. Onde que todos os continentes eles estavam unidos. Alfred Wegener ele acabou formulando a sua teoria com base no formato dos continentes. Se você pegar o continente africano, o continente americano, principalmente a América Central e a América do Sul, os continentes eles se encaixam como se fosse um quebra-cabeças. E a fauna e a flora, tanto da África quanto do Brasil, elas são parecidas. Na bordinha da costa africana a oeste e na borda da costa brasileira a leste. Então, tanto a fauna quanto a flora de ambas, elas são parecidas. Nós temos Mata Atlântica sobre a costa litorânea brasileira, e nós também temos vegetações semelhantes à Mata Atlântica sobre a costa oeste africana. Então, Alfred Wegener ele acabou analisando essas similaridades, essas semelhanças, e ele chegou à conclusão que um dia os continentes estavam juntos. Só que, na prova, vai estar a seguinte pergunta: por que a teoria de Alfred Wegener não foi aceita? Simples, porque Alfred Wegener ele não tinha o conhecimento das... Ele não tinha o conhecimento das... as placas tectônicas. Então, Alfred Wegener ele morreu sem conseguir comprovar a sua teoria que os continentes eles estavam todos unidos aqui, igual a Pangeia. Anos posteriores descobriram que a crosta ela é fragmentada e que sobre a crosta existe um movimento de placas que, no caso, geram tremores e fazem com que os continentes eles venham se mover milímetros ao longo do tempo histórico, ao longo do tempo geológico, perdão. Alguma dúvida? Os continentes ainda continuam se movendo e futuramente nós não estaremos aqui, é óbvio, os continentes novamente irão se unir, mas não estaremos aqui para poder ver este fato. Deixa eu ver o que mais que nós temos aqui. Teorias terrestres. Nós estudamos que existem duas teorias que explicam a origem da Terra. Existe a teoria criacionista e existe a teoria evolucionista. A teoria criacionista ela é com base em Deus, e nós encontramos na Bíblia. Lá em Gênesis, fala sobre a formação da Terra, fala sobre a formação do homem, fala sobre a formação dos ecossistemas. Então, de acordo com a Bíblia, Deus ele formou tudo que nós encontramos aqui na Terra. Essa é a teoria criacionista com base na Bíblia. Depois nós temos a teoria evolucionista, teoria científica, que vai dizer que toda matéria, tudo que existe no universo era uma poeira cósmica que acabou se unindo. Essa união dessa poeira cósmica fez com que ocorresse um grande aquecimento
Deste grande aquecimento, nós tivemos uma grande explosão, que é dado o nome de Big Bang, e depois dessa grande explosão, tudo que existe no universo acabou sendo formado. Então, todos os corpos celestes, todos os planetas do sistema solar, todas as estrelas, toda a origem da vida foi através de uma grande explosão, que é o Big Bang. Essa é a teoria evolucionista, teoria científica. Alguma dúvida? Agentes internos e agentes externos. Nós temos aí duas formas de datar o planeta Terra, que é o tempo histórico, que é com base nas ações humanas. O tempo histórico é com base nas ações humanas. Então, a ação do homem sobre a Terra é mais ou menos de 100 mil anos, tá? Então, tudo aquilo que o homem fez lá na pré-história, paleolítico, neolítico, a idade dos metais, depois medieval, a moderna, a contemporânea. Então, todas as ações humanas que são divididas ao longo do tempo é chamado de tempo histórico, que são as ações humanas. Porém, isso não vai cair na prova, tá? Só para você saber diferenciar. Isso daí você aprende lá em história. Em geografia, nós temos o tempo geológico, que é as transformações que ocorreram no planeta Terra. A Terra, de acordo com a ciência, ela existe desde 4,6 bilhões de anos. Então, todas as transformações que a Terra passou ao longo desses 4,6 bilhões de anos atrás é chamado de tempo geológico. Então, o que nós temos de transformações do planeta Terra? Nós aprendemos que a Terra era uma enorme bola de fogo, semelhante ao Sol. E a Terra passou por um aquecimento, por um resfriamento, semelhante à Era do Gelo. Até desenho tem sobre isso. É mais ou menos, acredito, mais ou menos. Depois a Terra passou por um novo aquecimento até chegar às condições de vida atual. Tá? Isso nós aprendemos no tempo geológico. Essas transformações que ocorreram no planeta Terra. Se não tem nenhum tópico sobre este, daí você acrescenta aí na sua revisão. Eu acho que não tem nenhum aqui e nem aqui. Agentes internos e agentes externos. Então, há 4,6 bilhões de anos atrás, a Terra era semelhante assim, esse desenho que você viu lá no dia na sala de aula. Então, a Terra era semelhante assim. Os agentes internos é tudo que ocorre abaixo da superfície terrestre, ou seja, abaixo da crosta. Então, nós sabemos que existem placas tectônicas que constantemente ficam se movendo a partir das correntes de convecção, onde que o manto ele acaba empurrando essas placas tectônicas. Alguma dúvida até aqui? Não? Então, a ação do manto movimenta as placas tectônicas e esse choque das placas tectônicas fazem com que o relevo ele possua uma forma. Então, os agentes internos, eles irão formar o relevo. Grave isso que você vai precisar explicar na prova. Os agentes internos, eles irão formar o relevo, tá? Então, não existia nada. Através do choque das placas tectônicas, através dos terremotos, através dos maremotos, através das erupções vulcânicas, o relevo, então, ele criou-se forma, tá bom? Não tinha nada, o relevo se formou através dos agentes internos, através principalmente do movimento das placas tectônicas. Os agentes externos, eles são a ação do vento, a ação do sol, a ação da chuva, a ação humana, enfim, os agentes externos é tudo aquilo que nós temos acima da superfície terrestre. Os agentes externos, eles irão transformar este relevo. Então, olha o relevo aqui sendo modificado. Lembra do desenho que você fez, que você viu em sala de aula? Então, olha aqui o relevo sendo modificado. Então, essa modificação que o relevo ele acaba sofrendo é consecutiva aos agentes externos. Então, o agente interno forma o relevo, agente externo transforma o relevo. Alguma dúvida? Sobre o relevo, então, nós temos 5 formas do relevo, tá? Sobre o relevo, nós temos 5 principais formas do relevo. Então, primeira forma do relevo que nós temos, aí o relevo submarino.
que é o relevo submarino? São as variadas formas que nós temos lá perto do Titanic lá. De novo o quê? É a notícia do momento, ué. Então, as formas que nós temos abaixo do oceano é o relevo submarino, ok? Depois, nós temos as outras 4 principais formas, que são planícies. Que são planícies? São áreas planas, ao mesmo nível do mar. Então aqui nós temos uma área de planície, uma área plana, geralmente ao mesmo nível do mar. Alguma dúvida sobre as planícies? Então lembra tipo de áreas de praia, tal, sobre planície. Mas a definição é áreas planas, geralmente ao mesmo nível do mar. Depois nós temos aí os planaltos. Então planalto são todas as formas abaixo de 3.000 metros. Então, os planaltos são todas as formas abaixo de 3.000 metros. Então, uma serra é um planalto, uma serra é esse daqui. Uma chapada, esse daqui é uma chapada, é um planalto. Um pico é um planalto. Um morro é um planalto. Então, todas as formas elevadas, mais altas de tudo aquilo que está ao seu redor, abaixo de 3.000 metros é planalto. Uma chapada, um morro, uma serra, um pico. Depois nós temos aí entre as elevações que nós temos aqui, tipo no Brasil, não lembro se isso daí vai cair na prova, mas vai que caia. A maior elevação do Brasil é o Pico da Neblina, tá? O Pico da Neblina fica lá na região norte, próximo à Amazônia, é a maior elevação do Brasil, ok? Depois, a maior elevação do mundo é o Monte Everest. Depois nós temos as montanhas. As montanhas são elevações com picos acima de 3.000 metros, ok? Então, as montanhas são elevações com picos acima de 3.000 metros. E depois nós temos as depressões. O que é uma depressão? Uma depressão é uma área mais baixo de tudo aquilo que está ao seu redor. Estão vendo aqui uma área mais baixa de tudo aquilo que está ao seu redor. Isso é uma depressão. Às vezes as depressões elas podem também ser cobertas por água, porque é uma área baixa, então uma área fácil para poder ser um reservatório de água. Nós temos a depressão relativa e nós temos a depressão absoluta. A depressão relativa é uma área mais baixa de tudo aquilo que está ao seu redor, mas se você prestar atenção no nível do mar, que é 0 metros, ela ainda está acima do nível do mar. Porém, uma depressão absoluta é uma área mais baixa do que o próprio nível do mar. Tá vendo aqui ó, o nível do mar que eu desenhei? Lembra disso em sala de aula? Então, esse daqui é uma depressão absoluta. É uma área mais baixa do que o próprio nível do mar. A maior depressão que nós temos, que é uma área negativa, é o Mar Morto. Acho que está mais ou menos a menos 400 metros, ou seja, 400 metros abaixo do nível do mar. Intemperismo, nós aprendemos que existem 3 formas de intemperismo. Primeiro, o que é o intemperismo? É a ação de choque e a ação de fragmentação do relevo. Existe o temperismo físico, que a ação de choque com base na ação do vento, que bate sobre o relevo, a ação da chuva chegando sobre o relevo, a ação do sol chegando sobre o relevo. Então, esse é o intemperismo físico. Intemperismo químico é quando o relevo ele possui as suas propriedades químicas alteradas. Então, o relevo ele tem silício, magnésio, ferro, níquel.
Então, quando este relevo, essa rocha mãe, essa rocha matriz, ela recebe, por exemplo, um corpo estranho, ali uma chuva ácida, por exemplo, o H2O mais o gás carbono, vai alterar e intensificar a quebra deste relevo, por conta dessas propriedades químicas que alteram o relevo já pré-existente. Então, isso é chamado de intemperismo químico. E, por último, nós temos intemperismo biológico, que é quando musgos, líquens, a vegetação, ela cresce em meio ao relevo, fragmentando este. Então, no caso, este é o intemperismo biológico, quando a vegetação ela quebra este relevo já pré-existente. Depois, por último, para a gente poder finalizar aqui a nossa revisão, nós temos o solo. O solo, ele é tão importante quanto a água, tão importante quanto o ar, e muitas vezes nós não damos a devida importância ao mesmo. O solo, ele é mega importante porque sem o solo nós não conseguimos sobreviver. Sem o solo não há o plantio, tá? Sem o solo nós não conseguimos também fazer ali a alimentação dos animais. Sem o solo nós não sobrevivemos, enfim. Então, o solo, como que ele se forma? Só lembrando, o solo ele é importante para poder manter todo um ecossistema, tá? Toda uma cadeia alimentar. O solo ele é importante para as árvores, importante para a água, importante para o plantio, importante para os animais, importante para tudo. Como que o solo ele vai se formar? Então, existe uma rocha mãe, também chamada de rocha matriz. Há 4,6 bilhões de anos atrás, tudo que nós conhecemos eram rochas. Então, todo o solo era rocha. Então, através do intemperismo, essas rochas, que é chamado de rocha mãe ou rocha matriz, ela começou a se quebrar. E se quebrando, nós temos fragmentos, que é chamado de sedimentos sendo formados. Imagina uma rocha, onde que você esfarela ela, vai ficar pequenos fragmentozinhos, são chamados de sedimentos. Esses pequenos sedimentos, eles vão formar os solos. Alguma dúvida? Então aqui, pensa aqui comigo. Este daqui é o solo do sertão nordestino. Então, no sertão nordestino, nós temos pouca ação intempérica, pouca ação das chuvas. Então, nós teremos um solo raso, tá? Um solo jovem. Já aqui no sudeste, onde que chove muito, a rocha mãe ou rocha matriz, ela vai sofrer mais ação intempérica. Então, por conta que o solo ele vai estar mais completinho, por conta da ação intempérica, este solo é chamado de solo maduro. Entre o solo, nós temos várias camadas sendo formadas. Essas camadas são chamadas de horizontes. O horizonte mais próximo à superfície terrestre, ele vai ter mais ação intempérica. O solo mais próximo à rocha-mãe ou rocha-matriz, ele vai sofrer menos ação intempérica. Então é por isso que nós classificamos este solo, porque ele não é todo igual em todo o seu perfil. Então nós chamamos de horizontes, que são essas camadas do solo. A camada mais próxima à superfície terrestre, nós teremos mais matéria orgânica, como vegetação, resto de animais, por isso que nós damos o nome de horizonte O. Eu acho que é só isso. Por último, a preservação dos solos. O que nós podemos fazer então para preservar este solo se ele é tão importante? Nós podemos fazer a rotação trienal, que é dividir o solo em 3 partes. Então, no ano de 2023, a parte A você deixa descansar, a parte B você planta banana, a parte C você vai plantar coco. No ano de 2024, aonde que estava sendo plantado, onde que não estava sendo plantado nada, estava descansando, você planta banana. Aonde que estava sendo plantado banana, você plantar o coco. E aonde que o coco estava sendo plantado, você deixa descansar. Aí no próximo ano, você vai rotacionar mais uma vez, fazendo com que, ao longo de 3 anos, a terra descanse em ambas as partes. Outra coisa que pode ser feita para poder diminuir os impactos do solo, para poder preservá-lo, é diminuir
o uso dos agrotóxicos. Então, diminuindo o uso dos agrotóxicos, das toxinas, o solo ele vai ficar mais preservado ao longo de um tempo maior. Exemplo, fazendo um plantio orgânico, que é sem a utilização dos agrotóxicos. Outra coisa que pode ser feito é a curva de nível. Lembra lá que são semelhantes a escadinhas, que nem eu expliquei para vocês? Então, áreas de morro, você faz escadinhas sobre o solo para represar a água. Então, com a água, você vai preservar mais o solo, porque numa área de morro, a água escorre, mas se você faz escadinhas, a água fica represada. Outra coisa que pode ser feito, o afolhamento. Então, o resto das folhas você deixa cair sobre o solo para que essas folhas venham trazer nutrientes sobre o mesmo. Eu acho que a gente finaliza por aqui a nossa revisão. Só tem um desenho aqui do esquema da Terra. Então, se você observar, o número 1, ele está representando aqui o núcleo, aqui das camadas da Terra, que a gente tem o desenho da Terra. O número 1, em algarismo romano, representa o núcleo. O número 2, o manto, o manto superior. Depois o número 3, o manto inferior. E o número 4 representa aqui a crosta terrestre. Só para você entender aí quais são as camadas da Terra. Finalizando a revisão, não esqueça de fazer um resumo de no mínimo 30 linhas no seu caderno. Tá? Um resumo de no mínimo 30 linhas, que é pouco. Tem gente que faz resumo de 3 folhas aí. Quanto mais você se esforça, maior é o seu rendimento depois na prova, tá?